mais que a neve. Que Deus está aqui. Eu sou livre. Nada além. Os adoradores, abre esta boca abençoada, cheia de dentes. Se você é batizado com o Espírito Santo, solta a sua voz. O inferno não gosta de crente pentecostal. Os demônios não gostam de crente que dá glória a Deus, aleluia, fala em língua, cheia do Espírito Santo. Quer que o diabo fuja de você? Resista a Deus, aleluia. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E seja cheio do Espírito. Oh glória! Demônio nenhum vai suportar o poder do sangue. Levanta as mãos para o céu. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Senta dando glória. De calabachura manderebes. E palabachube. E ramanchu e calabachube faz.
Eu sinto ele na casa aqui. Fernando e Núbia, vem louvar o Senhor. 2 louvores. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Pegou a gente de surpresa hoje, mas glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor, né? E é interessante porque quando Deus, Ele resolve fazer algo por você, não adianta o inimigo se levantar, né? E é interessante porque nós já louvamos a Deus há mais de 20 anos. Vai fazer 22 anos que nós adoramos ao Senhor. E cada louvor que o Senhor nos dá é algo justamente como um impacto sobre as nossas vidas, né? E o ano passado eu entrei num quadro ali de depressão, entrei num quadro muito complicado de síndrome do pânico. E no finalzinho do ano. E foi quando eu falei assim para o Senhor: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Qual é o motivo de tudo isso? E o Senhor disse assim, eu fiquei por mais ou menos uns 20 dias assim. Foi quando o Senhor disse assim, eu tenho um louvor para te dar. E ali naquele momento eu falei, meu Deus, tenha misericórdia. E agora, Senhor, como assim o Senhor tem um louvor para me dar? E ali eu entrei num propósito sozinha, né? Juntamente, eu não cheguei a falar com o Fernando. E foi quando eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me confirme. Se é para a gente entrar nessa gravadora, se é para eu entrar em contato com essa gravadora para gravar esse hino que o Senhor ainda vai me dar, fale comigo. Aleluia. Mas quando você tem um profeta dentro da sua casa, não adianta você se esconder, né? E eu fui numa agenda ali em dezembro mesmo, ali perto de Barueri, se eu não me engano. E naquele momento o Fernando estava pregando. E o Fernando não sabia que eu estava naquele quadro. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Teve um dia que nós fomos para uma agenda, eu tinha tanta certeza que eu ia falecer, que sabe quando você coloca aquela roupa de morte, dizendo assim, eu vou colocar essa roupa e eu sei que vai ser com essa roupa que eu vou morrer. E eu falei assim, vai ser mais fácil de encontrar o meu corpo. Eu tinha noção na minha cabeça que eu ia falecer de alguma forma. Mas ali, quando eu fui com esse propósito, naquela agenda, o Fernando ele estava ali pregando. De repente, ele veio para o meu lado e disse assim, tudo isso que você está sentindo é para você entrar, sim, na gravadora. Tudo isso que você está sentindo é para você, sim, ser liberta, mas é um propósito. Você vai entrar naquela gravadora, sim, vai gravar o hino que eu vou te dar. Irmãos, naquele momento exato, eu fui liberta da síndrome do pânico. E ali foi quando eu falei assim para o Fernando, finalizou, eu falei, o Senhor quer que nós entramos numa gravadora para gravar mais uma música. E aí a gente entrou na gravadora, mas sem saber que música que era. Foi quando que naquele momento, o Senhor bradou no nosso coração, e qual que é a música? A vida chegou, a vida chegou, Marta e Maria, a vida chegou, a vida chegou. Não importa o que disseram para você, não importa o que decretaram sobre a tua vida, não importa o que disseram, a vida chegou. E quando a vida chega, a morte ela vai embora. E quando a vida chega, a morte ela vai embora. Josias, tenta aí, Marta e Maria.
Eu acho que tem no YouTube, A Vida Chegou. E quando eu entrei nessa gravadora para gravar, o mais interessante é porque quando Deus ele promete, Ele cumpre. E entramos nessa gravadora, passou mais ou menos uma semana que nós estávamos lá, né, mais ou menos já para gravar. Tudo dava errado, tudo dava errado. E foi quando eu falei, Senhor, se o Senhor tem esse propósito, entra no meio, entra nessa situação. E eu creio que tudo vai se resolver. Irmãos, eu entrei e foi tudo para a glória de Deus. E lá dentro, quando eu pisei o pé, serviu de testemunho. Porque aonde eu entrava, até as pessoas que estavam lá, eu contava esse testemunho. E as pessoas eram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Conseguiu? A vida chegou. Chegou no WhatsApp. Aleluia. Oh, glória. Quantos sentem a presença do Espírito Santo? Aleluia. A gente canta então o outro, pode ser? Deus abençoe o pastor Samuel pelo convite. Pode ser o outro você mandou também? Pode então tocar o outro, Josias, que você já tem aí. Milagre no mar. Milagre no mar, você tem aí? Também não? Não chegou? Então vamos cantar aqui com eles, vamos. Jesus está aqui. Aleluia. Você vê que é impedimento para tudo, né? Mas a vida chegou neste lugar. Você não pode parar de adorar. Eu estou acostumada. Porque quando a gente entra em guerra, aleluia, é desse jeito. Mas ninguém cala o verdadeiro adorador. Filho, eu vou te honrar. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ai, meu Jesus. Mas a gente se frustra, viu, meu bem? Como nós nos frustramos quando os nossos planos não dão certo. Como nós nos frustramos quando tudo aquilo que nós colocamos no papel não acontece. Mas Jesus está dizendo, eu estou virando a página da tua história. Deixa eu escrever a tua história, que no final vai ter vitória. Deixa eu escrever do meu jeito, porque o meu projeto vai acontecer sim na tua vida. Porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Jesus, não é do teu jeito, é do jeito dele. Você programa e escreve, mas é ele quem decreta. Você programa e escreve, planeja tudo, mas é ele quem manda, é ele quem te direciona. É ele quem traz, é ele quem levanta, e é ele quem abate. E ele conhece a tua estrutura hoje. Ele sabe como você entrou aqui. E você olha para um lado e para o outro e diz assim: Senhor, tudo acontece na vida daquele, tudo acontece na vida do outro, mas a minha está parada.
Mas eu tenho uma notícia para te dar. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe até onde você vai. Ele sabe até onde você consegue. Ele sabe até onde é o teu limite. Então entenda. Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. Sinta a brisa do Espírito Eu já estou vendo Santo. aqui gente recebendo, Fernando. Tem gente aqui que está entendendo que não é do teu jeito, é do jeito dele. Nós tínhamos programado para outro dia. Achávamos que era outro dia que íamos louvar. Já tínhamos todo o repertório, todo o hino, mas não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então entenda, isso está acontecendo para você entender. Tira a mão da onde você está tentando ter o controle. É Ele que tem o controle da tua vida hoje. Enúbia, eu estou olhando para a missionária Enira aqui. Eu estou vendo uma mão no teu coração, mulher. O Senhor está dizendo: eu sou o dono desse projeto. Eu sou dono desse sonho. Ei, é muitas perguntas, Senhor, é da minha cabeça. Mas Jesus está dizendo: sou eu que coloquei esse projeto na tua mão. Vai em frente que eu sou o dono da salvação na tua casa, viu? Eu sou o dono da salvação na tua casa. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Você pode colocar a mão no teu coração? Coloca a mão no teu coração aí. Pois Ele está dizendo: a minha promessa está de pé ao teu respeito. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Mas quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não deu certo, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi um justo sem resposta. Serão 31 dias, mas você vai ter resposta, viu? No sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Então erga suas mãos. A sua bênção está chegando aí. Receba. Você vai sair daqui com posse de vitória. Com muito louvor. Estão acabando os 31 dias, Fernando. E Deus, Ele me mostra aqui que tem crente que vai sair assim, desses 31 dias, achando que, Senhor, a vitória não vai chegar nem tão cedo. Mas como Deus respondeu para nós, lembra? No Júlio Renovação, pastor, há alguns anos atrás, que eu virei para o Fernando e disse assim: eu não aguento mais essa situação, morando de favor, eu quero uma casa. E virei para ele e falei: eu não aguento mais. E eu estava ali, lá no finalzinho, junto com as irmãs, as obreiras, recolhendo as ofertas. E naquele momento de lá eu virei para o Fernando e falei: pega o propósito, a cor tal. Eu não tinha esse valor, pastor. Eu não tinha esse valor nenhum, Fernando. Mas de lá eu falei: pega essa cor. Só que eu não sabia que valor que era, porque eu estava ali meio desapercebida, mas eu senti de Deus. E o que aconteceu, Fernando? O Fernando chegou em casa e falou: eu nunca vi tanta fé em Israel, de onde você vai tirar esse valor? Eu falei: se Deus colocou no nosso coração, Ele vai cumprir. Aleluia. E nós tínhamos 3 agendas naquela mesma semana. Nós não cobramos para adorar o Senhor nas agendas. Quem conhece, já convidou aqui, a gente sabe. E nós fomos nessas 3 agendas. E nós fomos pela fé. E sabe o que aconteceu? O valor, o propósito que nós fizemos aqui, simplesmente naquelas 3 agendas nós conseguimos o dobro. Oh, glória! Você não entendeu? Nós conseguimos o dobro. Eu consegui dar o propósito aqui e ainda fiquei com o mesmo valor lá na minha conta. Agora você vai glorificar, sabe por quê? Porque um mês depois que finalizou o julho, mês de renovação, oh, glória! Prepare o glória aí. Oh, glória! Se você não entendeu e não der glória, você está desapercebido no culto. Glória! Um mês depois eu estava assinando o contrato da casa. Você pode aplaudir a Jesus aí. Então, você vai sair daqui com posse de vitória. E você vai sair assim, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, tá abrindo, pra ninguém mais fechar. Tá abrindo. Ele aí trabalha pra o que nele confia. Alguma coisa tá mudando na tua vida nessa noite. De noite ou de dia. Ele vai te surpreender. Mãos, sua benção chegou. Tome posse, tome posse. Com muito louvor, com muito louvor. Abra a tua boca e adore. É com muito louvor que você vai tomar posse da tua vitória. Com muito louvor. 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 Deus vai na frente. Declare. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Levanta a mão Ele e receba a tua vitória neste momento. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Então erga suas mãos, sua bênção chegou. Eita, comece glória. a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Cante com muito louvor.
você adora aqui, eu vejo que tem gente aqui com síndrome do pânico. E o Senhor está libertando pessoas também que estão com depressão. Liberta, Aleluia. Senhor. Sabe por quê? Tudo tem um Liberta, propósito. Senhor. Tudo tem um propósito. Eu tenho passado por essas situações. Sabe por quê? Hoje faço psicologia, estou no 7º semestre. Tudo tem um propósito, meu querido. Tudo tem um propósito, minha querida. É no lugar da tua dor que o Senhor vai te usar. É no lugar da tua dor que o Senhor vai te usar para tocar outras vidas. Então adore ao Senhor. A última vez, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Receba a sua vitória. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus abençoe, pastor Samuel. Glória a Deus. Quem pode dar glória para Jesus? Fala comigo. Prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. Você tem que estar preparado toda hora. Obrigado. 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 6. Uma vez eu estava no ginásio com o bispo, fomos fazer uma viagem para Jaú. Aí chegou lá, ele faltava 10 minutos para passar a mensagem. Ele falou, alguém vai pregar aqui. E eu falei, quando ele falou no carro, minha garganta está arranhando. Eu falei, liguei no céu, falei, Jesus, me dá uma mensagem hoje. Aí ele falou assim, ó, você tem 20 minutos. Esse ginásio aqui tem que virar de cabeça pro ar. Eu falei, Jesus dos crentes, 20 minutos. Aí eu fui na reserva. Quem tem depósito aqui? Você vai no depósito, né, irmãos? Senhor, é 20 minutos. Aí eu preguei sobre os 4 princípios do reino. O agente transformador. O que começou com festa não pode terminar com tristeza. Há uma lei de progresso. E uma vida com excelência. Fala comigo, excelência. Fala, Deus gosta do melhor, irmão. Então nunca diga que você não está pronto. Você tem que estar pronto toda hora. Um dia eu estava indo para a igreja à tarde para orar. E eu atravessava a passarela, que a igreja era do outro lado da rua. Tinha a passarela do metrô. E eu, passando na passarela, tinha uma mulher que estava se jogando ali a se matar. E eu, juntamente com aqueles segurança do metrô, conseguimos pegar ela já caindo. E levaram para a salinha. Quando entrou dentro da sala, eu falei para eles, eu sei o que é isso.
Eles falaram, não, tem que chamar. Eu falei, não chama ninguém. Eu sei o que é isso. Demônio, deixe esse corpo agora. E ela ficava afastando e eu repreendendo. Ela ficou liberta. Aí eu falei, pode levar ela para casa, não precisa levar para o hospital não. Porque o que tinha nela já foi. Tem que estar pronto. Você tem que estar pronto toda hora. 2 Coríntios capítulo 9. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça. Para que em tudo, fala para o irmão que está perto de você, é semeando que você vai viver o melhor de Deus. Quem nada planta, nada colhe. Eu escolho a minha semente para Deus. E Deus escolhe a minha colheita. Fala comigo, a única voz que o seu futuro ouve é a voz da sua semeadura. A oferta sai da tua mão, mas ela permanecerá na sua vida. A semente, ela leva para o amanhã o que você está plantando hoje. Nunca deixe de semear, porque tudo que você semeia é o que você vai colher. Ninguém escapa da lei da semeadura. O que você plantar aqui, você vai colher aqui. Tem gente que até negocia isso. Mas tem coisas que é inegociável. Eu não posso negociar dízimo, porque dízimo é minha proteção. Tem gente que negocia. Tem muitas pessoas que deixam de viver o melhor de Deus, porque não sabe a força da semente. O meu líder dos obreiros aqui da igreja tinha uma causa de 17 anos. Hoje o advogado ligou e falou, tem um mistério aqui. Ganhou a causa. Quando a esposa dele pegou o voto, o propósito, ela falou, eu não entreguei ainda, mas Deus já enviou a provisão.
Nós estamos vivendo um grande desafio aqui. Eu posso falar a verdade para vocês? Tem muita gente que gosta da zona de conforto. Depois que eu construí isso aqui, que eu entreguei carro aqui, entreguei até o carro da minha filha. A hora que o negócio apertou, eu falei assim, filha, dá esse mistério aqui. Até hoje já está cobrando outro carro, mas eu vou dar. Tirei 0 para ela no laço. Mandei entregar na porta de casa. Só que tem uma coisa que muitos não entendem. Se eu fosse ficar na zona de conforto, eu assumiria o campo aqui. Eu ia cruzar os meus braços e não ia fazer absolutamente nada. Isso aí é uma reforma de uma congregação. Já está ficando assim, bonita. Pode tirar. E eu até poderia ficar na zona de conforto, pastorear, cuidar, ir embora para minha casa. Mas eu não nasci para esse treino. Deus me chamou para grandes enfrentamentos. Mas é isso que faz as pessoas serem abençoadas. Tem muitos que crê e toma posse. Tem muitos que não crê, duvida e não toma posse de nada. Um dia entrou um irmão no meu gabinete e falou um monte de coisa. Aí eu falei para ele, tá bom, eu ouvi ele quase 40 minutos. Aí eu falei para ele, agora me responda uma coisa. Você é fiel a Deus? Você é dizimista? Ele falou, não. Então eu falei para ele, então, você questionou um monte de coisa aí, só que nem dízimo você dá. Então você não tem direito de falar nada. Porque a coisa funciona assim. Se você não honra Deus, você não tem direito. Sabe quando você está sentado aí? Custou R$320 cada cadeira dessa. Está vendo toda essa obra aqui? Custou milhões. Tudo com dinheiro de dízimo e oferta. E propósito. Irmão, tem um rato, ou um gato, ou uma barata. Alguém está em cima. Se for Satanás, sai daí, cão. Pega na mão desse crente bonito, pede você aí. Segure na mão dele e fala assim, quer viver o melhor de Deus? Semeie muito. E você vai colher muito. E tem semente que na hora que você mais precisar dela, Deus vai falar, tem depósito aqui. Na hora do sufoco, Deus vem com a provisão. Porque aos olhos de Deus, você merece. Amém? Só quem vai ofertar e dizimar, fica em pé comigo. Vocês vão ver que é 30% ou 20% do povo que oferta. Vou mostrar para vocês. Tem gente que falou, puxa, a igreja lotada, muita gente diz, oferta, conversa.
eu vou provar para vocês que não. Só quem vai ofertar e dizimar. Fique em pé. Tem experiência, irmão. Pega a sua semente aí, você que vai entregar a Deus uma oferta de gratidão, de louvor. Pega aí a sua semente. E aqueles que depois desejam de viver o propósito com Deus aqui. Isso aqui é para empresário. Isso aqui é para quem mexe com vendas. E isso aqui é uma primícia que você vai trazendo até o dia 31 de julho. Levanta o seu cartão, se vai fazer Pix, se vai fazer Pix, levanta o celular. Ou espécie, valor em espécie. Levante aí. Pai, eu quero abençoar o teu povo que vão ofertar na tua casa, que vão entregar uma semente. Quero pedir que o Senhor multiplique a sementeira deles. Não deixe faltar no celeiro dos teus filhos. Mas a semente que sair da mão deles, que permaneça na vida. Honra a fé dos teus filhos. Eu abençoo cada dizimista, eu abençoo cada ofertante, eu abençoo aqueles que já entregaram o propósito e os que vão entregar ainda. Mas que eles possam receber do Senhor mais e mais. Eu abençoo os seus filhos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Os que vão ofertar. Quem vai trazer o dízimo e propósito pode vir no altar. Quem quiser um envelope de propósito, também pode vir aqui pegar até o dia 31. Você vai trazer o seu propósito. Amanhã continua até o dia 31, até domingo. Ainda temos pastor Júlio Trovão, pastor Moisés Leopoldinho, Daniel Nogueira, pastor Adson Belo, eu e Renan Lopes. E cantando ainda Shirley Carvalhais, Quarteto Gileade, Samuel Messias e Peterson e Mag. Só, né? Hã? Quarteto Gileade. Quarteto Gileade. Que vão estar conosco aqui ainda essa semana. Então venha para ser abençoado por Deus. Amém? Só quem perdeu as pernas, fique sentado. Agora, quem tem perna e pé, fique em pé. Isso. Espírito do aleijado saiu agora. Sabe o que acontece? Nós reverenciamos a fila do banco, a fila do mercado, a fila da padaria, a fila da Caixa Econômica e não reverenciamos a Deus. Se eu falar uma coisa para vocês, vai na África para você ver. Você tem que pregar lá, tem lugar que você tem que pregar, que você tem que ficar em pé 5 horas. 5 horas. Eu estou indo para a África agora. Nós estamos montando um centro missionário na Angola. Eu vou para a Nigéria, vou para Angola e vou para Moçambique. O irmão falou assim, já vem preparado, porque a bruxaria é pesada. Eu falei, estou preparado. Estou preparado. Não vou vazio. Eu tenho um exército orando por mim. Chegar lá, vou pôr para torar mesmo. Vai cair demônio, porque acaba mais.
Mas nós vamos lá e vamos fazer a obra para Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero apresentar o meu irmão, meu amigo, pastor Genival Bento. Vem aqui, pastor. Esse príncipe de Deus. Todas as vezes que tive a oportunidade de ouvir esse homem de Deus, minha alma se regozijou no Senhor. Ao longo dos anos, o pastor Genival Bento se tornou aí uma das maiores referências no Brasil e em outros países. Tem lugares nos Estados Unidos que o povo fica falando, quando ele vem para ele estar aqui? Aí eu fico, hoje mesmo vou ter que conversar com ele para falar com os 3 pastores que estão doidos para levar ele. E nós temos o privilégio de ter ele aqui 2 vezes todo ano. Janeiro e julho. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida desse homem de Deus? Somos privilegiados, irmão. Então, prepara o teu coração, porque aí vem palavra de Deus. Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler um texto na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Os irmãos conhecem o de có e salteado. Capítulo 8. Quando Paulo fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção, pois ele está falando para uma geração adotada que recebeu o direito de filhos. Portanto, agora, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Ouvindo palavras vindas de um homem como este, a gente fica até com as bochechinhas vermelhas, dá para perceber, né? De tanta gratidão. Muito obrigado, meu amigo pastor Samuel, pastora Miriam, sua família, este coeso ministério, o qual tenho respeito, admiração, e me espelho muito na vossa submissão, no vosso comportamento. Gostaria de citar os nomes, mas quero, em nome do pastor Samuel, da pastora, externar a minha gratidão a todos vocês e a esta gloriosa igreja. Muito obrigado por mais uma vez me dar a oportunidade de estar aqui. O privilégio meu é muito maior, pois eu sei que vocês são mais. Aqui está a soberania. Eu sou só servo. Quero agradecer ao pastor Beto pelo cuidado, carinho dos contatos, presbítero Denis com a Andréia, pela receptividade. Muito obrigado. Queridos, obviamente que a proposta é renovação. E eu costumo dizer geralmente que renovação é naquilo que já existe. O que não existe é criação, mas o que existe deteriorou-se e tem que ser renovado. Então, nesta noite, eu não vou usar questões, vamos dizer, emotivas, questões de promessas seculares, materiais, mas eu quero me deter no maior e o mais contundente motivo para você continuar de pé e perseverando. Independente do embate, independente da colisão, independente do desgaste, eu quero mostrar através desta história que nós não temos mais como parar.
Quando nós lemos o texto, obviamente, e todo o contexto desta epístola, quando Paulo está escrevendo a uma igreja no império, na capital do império, uma igreja perseguida, uma igreja que com tantas as dificuldades, na maioria gentia, de pessoas como nós, que não tinham direito à aliança com Israel e que estavam congregando não de forma como nós congregamos, mas muitas vezes escondidos, muitas vezes cantando um hino, lendo uma palavra, aprendendo sobre uma pressão psicológica, uma pressão tamanha de em todos os lados, mas mesmo assim eles não desistiam. Os irmãos hão de convir que a epístola aos Romanos, segundo alguns historiadores, alguns homens importantes da história, como Lutero, eles dizem que se só esta carta fosse escrita já era suficiente para que nós não desistíssemos, tendo em vista o conteúdo em relação à salvação e à graça de Deus. Se nós analisarmos o contexto, os irmãos observam que Paulo vai estimular os irmãos, esses irmãos que tinham motivos de sobra, gentios, para desistir e não perseverar. Mas se nós começarmos a ler, Paulo vai enaltecer a fé, o amor e a unidade daqueles irmãos, tendo em vista que eles estavam extravasados de uma alegria tamanha que eles estavam menosprezando a supremacia dos judeus. Então é quando Paulo vai mostrar a eles, louva a Deus pelo este amor, pela fé e a unidade, o quanto custou caro e que Deus, mesmo assim, nos colocou por meio da graça junto com Israel. Permita-me contextualizar a Bíblia, a história, pois veja que o texto que nós lemos, Paulo usa o contexto jurídico, pois ele fala de um julgamento, ele fala de condenação e absolvição, ele fala de liberdade e prisão. Ele atém à lei da morte, do pecado e a graça. Então, quando nós voltamos à história, os irmãos hão de perceber que entre toda a criação de Deus, houve algo especial, mas sobre nós, seres humanos, mais que especial. O capítulo 1 do Gênesis mostra Deus dizendo, haja. Todo o capítulo 1, os irmãos vão ver a criação pelo poder da palavra. E quando termina o capítulo 1, a Bíblia diz que viu Deus que era bom e descansou. Então a terra estava toda preparada, a terra estava toda organizada, decorada, preparada. Aí veio o capítulo 2. A terra com tanta delícia agora, maravilhas, que o próprio Deus disse que viu e era bom, mas faltava o melhor, o ser humano. O ser humano faltava um adorador, faltava o máximo, o ápice da criação. Então, a criação do ser humano é a única que Deus vai usar recursos materiais e matéria-prima no contexto da criação. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Vejam que ele usa matéria-prima e recursos naturais. E formando Deus o homem, ele planta um jardim no Éden e ali o coloca para adorar. Lhe dá fôlego de vida e ânimo para viver. Então agora
a um relacionamento em vista, a um relacionamento proposto entre Deus e o ser humano. Se nós analisarmos o contexto, a intimidade de Deus com esta criação chamada ser humano, ela vai estreitando ao passar dos dias, a ponto que nenhuma outra criatura galgou um patamar de intimidade, de fidelidade, de relacionamento com Deus igual ao ser humano. Se os irmãos observaram, salvo engano, eu falei isso aqui outra vez, mas só para dar sentido, os irmãos observam que quando os anjos foram criados, eles foram criados, mas eles não galgaram o grau de relacionamento que Deus tinha com o ser humano. Tendo em vista que quando nós estamos falando de um contexto jurídico, a Bíblia diz que quando os anjos pecaram, eles foram julgados automaticamente, sem direito a recursos, sem direito a recorrer. Mas agora Deus forma o homem e o coloca no jardim. E aqui Deus estabelece uma lei, uma regra que não poderia ser violada. Se nós lermos a Bíblia, diz o texto que Deus dispõe ao homem toda a criação, inclusive a terra. Deus deu ordem à terra para cuidar, suprir o homem em todos os aspectos. Então diz Deus que de todas as árvores do jardim você pode comer. Aí vem a regra, aí vem a lei, exceto a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava a lei, ali estava a regra. A Bíblia fala que o homem, o ser humano, vai desenvolvendo cada vez mais o relacionamento, a ponto que Deus entrega a ele todas as demais criações. Por exemplo, Deus chama-o para uma conversa e diz a ele: coloca o nome aí nisto que eu criei. Vejam que não foi Deus que deu nome à criação, mas o homem. A Bíblia fala, e obviamente antes da criação, que Deus chamou águas, os montões, de mares, poçam seca, de terra. Mas no contexto vida, Deus deu direito ao homem. Então a Bíblia diz que tudo quanto o homem nomeou, assim foi. Olha o tamanho da confiança, do relacionamento e a altura que Deus elevou o ser humano diante dos animais silvestres, dos animais, das bestas, dos mais profundo abismo. Tudo Deus submeteu ao homem. Então, este relacionamento estreita, este relacionamento é tamanho que, se os irmãos perceber, a Bíblia fala que quando Deus descia para o culto, para o jardim, para a igreja, nem precisava o homem o ver, já percebia pelo barulho de seus pés. Ora, quando nós podemos identificar alguém pelo barulho dos passos, não precisa dizer mais nada. A gente tem um relacionamento íntimo. Por exemplo, se eu pegar o meu celular aqui, se eu ligar para o pastor Júlio, eu não vou saber como ele vai me responder. Mas se eu ligar para minha esposa, eu já sei como ela vai dizer: oi, meu bem. Isso eu já sei de cor, por conta do relacionamento que a gente tem. Então havia um relacionamento estreito entre Deus e o homem. Portanto, os irmãos hão de convir que a Bíblia disse que o mal, Satanás, vem para dialogar com Eva. E no diálogo, ele vai propor o mesmo motivo que o derrubou, que o cortou do relacionamento com Deus. Então, ele pergunta: foi assim que Deus falou, que de toda árvore, ou que vocês não podem comer da árvore do jardim? Olha o contexto geral. A Bíblia diz que Deus é tão bom que toda árvore do jardim era boa de se comer e boa e linda de se ver. Então, a única que era a lei e a regra, aí a mulher diz: não, ele diz que de todas as árvores a gente pode comer,
mas menos a do meio do jardim, que é o conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás responde dizendo, não é assim, porque vocês não morrerão se comer. Deus disse que morreria, mas não é. Mas qual é o motivo? Aí Satanás diz, é porque ele sabe que no dia que vocês comer, serão iguais a ele. E se nós analisarmos, Lúcifer foi expulso, foi extinto do céu, a terça parte de anjo, por este princípio, subirei e serei igual ao Altíssimo. Então, por este mesmo motivo, ele foi julgado, condenado, sem direito a recorrer. Então, quando ele vai dialogar com Eva, ele propõe o mesmo erro, o mesmo crime, o mesmo delito que ele cometeu. Então, veja que a proposta foi tão boa que Eva, além de ceder, convenceu Adão. A gente acha normal, mas veja que a pressão carnal foi tamanha, e hora que eles não tinham a pressão do pecado como hoje, era só uma regra. Então que ela conseguiu convencer Adão, sabendo que a relação com este Deus ia ser cortada, a ceder. Então Adão cede e comete um delito. Comete um delito grave, ele rompe a lei, ele quebra a regra, ele come da árvore que não podia. Então, veja que Deus vem para o culto, Deus vem ser adorado, mas quando Deus vem, a igreja está vazia, e o homem e a mulher já não estavam mais, porque os seus olhos se abriram, e quando os olhos se abriram, se tornaram conhecedores do bem e do mal. O homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então Deus vem e pergunta, veja que Deus não acusa, veja que Deus não lança, Deus questiona, o que houve, cadê você? Então o homem confessa o próprio delito. Então ele agora se torna réu, confesso, e réu convicto, querendo transferir a responsabilidade. A mulher que tu me deste me enganou e eu cometi um delito. Então veja que Deus passa e refaz. Mas eu não disse a você, eu não orientei a você, mas aí o homem transfere a responsabilidade. Então, aqui vem a petição. Me permita, os advogados, sou leigo, mas estudo um pouco por fora. Vem a petição, e a petição era totalmente condenatória, porque já havia um julgamento passado. Os anjos foram condenados pelo mesmo crime. Então, quando o homem se torna réu, confesso e convicto, a Bíblia vai dizer que a partir daqui a lei do pecado e da morte vem e prevalece. Pelo homem entra o pecado no mundo, e o pecado vai passar a todos os homens. Então Deus vem. O julgamento inicial era terrível. O julgamento ali era para Deus, na petição, os elementos comprobatórios eram muito sérios, muito convencedores e de forma condenatória. Porém, a petição pedia a condenação ao juízo eterno para o homem, assim como os anjos presos no abismo já estavam decretados e condenados. Porém, a justiça vem e Deus vai tratar a primeira audiência entre o homem e o pecado. Agora, imagina, na corte de Deus, no julgamento, estava o homem, um réu, confesso, estava a lei agora quebrada, o crime e o pecado, a lei e a morte, o pecado e a morte, porque a Bíblia diz que sem lei não há pecado. Então, se Deus não dissesse nada da árvore, não tinha pecado. Mas se tem a árvore, se tem a lei, se transgredir, é pecado, é crime. Então, na primeira audiência, pecado, a lei, a morte e o homem, e o Deus poderoso. E a petição mera infringiu, é delitoso, ele cometeu crime, tem que ser condenado. Então Deus vem e faz um julgamento, e um julgamento como juiz supremo. Ele, o homem, era para ser extinto logo ali. O homem não era para gozar de renovação
nunca mais, porque ele foi deteriorado. Então vem Deus e o expulsa da sua presença, lacra o paraíso com a espada de fogo e querubins. Para quê? Para o homem não volta mais. E a Bíblia diz que o homem foi afastado, destituído da presença de Deus. Mas vejam que a petição era condenação eterna. Aí Deus faz o quê? Protela o julgamento de condenação. Ele traz, como se diz, ele ameniza, ele espera, ele vai trazer para o homem mais uma chance. A Bíblia diz que ele protela o julgamento, ele adia o julgamento da condenação, para não desistir do homem, por meio de algo chamado graça, favor que ele não merecia. Então o homem vai desenvolver-se, o homem vai buscar a sua própria vida. Ele agora não vai mais gozar do privilégio da terra, o sustentar, mas agora ele vai ter que trabalhar com o suor do seu próprio rosto para se alimentar. Olha só, para você ter uma ideia do dano. Quando vem Enos, a Bíblia diz que houve um princípio de reação. Está escrito: nos dias de Enos voltaram a buscar o Senhor, mas a lei do pecado e da morte prevaleceu sobre eles. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Então vem uma nova audiência. Para quê? Para Deus ver se o homem havia melhorado, se o homem havia se dado um jeito de retornar. Mas quando Deus vem na segunda audiência do capítulo 6, a Bíblia diz que foi pior ainda, porque agora não é mais um casal, agora é uma geração. Veja que a Bíblia diz degradação geral, está no total do gênero humano. Ninguém escapou da lei da morte e do pecado. Portanto, o julgamento tinha que ser ali daquela geração. O ser humano, a nossa história era para acabar ali, deteriorado no todo, não era para ter renovação. Então Deus diz: me arrependo. Veja o teor desta palavra. Está escrito, a gente lê, mas imagina um pai dizer para um filho: eu me arrependi de haver gerado você. Olha que desprezo e que dor. Então Deus olha para aquele homem que tinha um relacionamento estreito e quebrou, porque partiu do homem a quebra, e diz: me arrependi de o haver feito. Eu vou dar fim dele, vou dar cabo dele, porque o seu comportamento é má, e os elementos comprobatórios, a Bíblia diz que eram mais aguçados, porque o pecado cheirava mal às narinas de Deus. Então as provas condenatórias estavam no nariz de Deus. Não tem jeito, é culpado, é pecado, é transgressor, é delito, é crime, desiste dele. Então Deus disse: tem verdade, tem que ser destruído. Então vem Deus e diz: o meu Espírito, aquele Espírito que Ele deu, não intercederá para sempre com o homem. Então quando a morte, quando a lei do pecado, quando o inferno disse acabou, conseguimos, aí vem algo chamado graça, favor imerecido. E a graça faz Deus protelar o julgamento de novo, porque vem a condenação, vem o dilúvio, e mais Deus diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Vejam que pela graça ele não era perfeito, porque graça é favor que não merece, mas Deus diz: vou preservar, vou protelar, vou dar mais oportunidade para ele se renovar. Aí vem o dilúvio, capítulo 6 e 7, passa o tempo, toda a terra é coberta pelas águas, a destruição vem, mas o homem como principal e os animais são preservados. Então vem o capítulo 8, passam meses, passa um ano e pouco, aí diz a Bíblia: lembrou Deus de Noé. Quando Deus lembra de Noé, ele
manda as águas baixarem de novo, pela segunda vez. A primeira foi quando as águas minguaram na criação. Quando agora ele manda as águas minguarem por conta de 8 almas humanas preservadas da destruição total. Então ele tira Noé da arca, sua família, e lhe dá mais uma chance. Olha que o texto diz: uma nova aliança, uma nova renovação. Você já pensou que quando um casal completa tal idade, ele diz: vamos renovar os votos, vamos, de comum, dá uma nova aliança e melhor ainda. Então Deus faz uma nova aliança com a geração de Noé e pede uma única coisa, uma regra: encham a terra, proliferem. Mas a geração de Noé aceita, e Deus diz: por esta aliança nunca mais eu farei o que fiz com vocês. Quando vocês verem a água cair, o arco-íris vai aparecer, e quando ele aparecer, você vai lembrar que eu não me esqueci da aliança que fiz. Então não importa como estão te tratando, como você chegou aqui, olha para quem está ao teu lado e diz a ele: quando alguém pensar, diga, quando alguém pensar que você está esquecido, que você foi jogado fora, que você foi abandonado e vem a vontade de desistir, enche a boca de água, mas enche e sopra com força. Quando você soprar, você vai ver o arco-íris, você vai lembrar: Deus não esqueceu da aliança que fez comigo, ainda está de pé. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. A geração de Noé, capítulo 11, deteriora e comete um delito de novo. O delito da geração de Noé foi desobedecer a ordem: enchei, e resolveram ficar em um só lugar para se tornarem famosos e serem conhecidos por todo o tempo, para que ninguém esqueça do nosso nome. O projeto era ousado. Aí vem Deus e percebe que o projeto era bom, o povo estava unido, mas o projeto não tinha Deus. Quebrou a regra, quebrou a lei do pecado vence a geração de Noé. Então Deus diz: desçamos e vamos para uma nova audiência. Então na nova audiência foi sancionado: a geração de Noé também transgrediu, a geração de Noé desobedeceu. Aí o Espírito vem e os confunde e os espalha, confundido e sem Deus e sem direção. Agora eles vão tomar a terra sem Deus, sem Cã e Jafé. Então as famílias vão progredir daí, vão se proliferar daí: semitas, camitas, jeftitas. Então agora vão formar família, mas se perderam. O pecado, a lei do pecado e da morte prevalece, porque a idolatria vem. Deus não era mais adorado, Deus não era mais reverenciado, Deus não era mais lembrado. Aí quando esta geração foi vencida pela lei do pecado e da morte, aí vem Deus e resolve elaborar, pôr em evidência um projeto de resgate, resgatar estas famílias que haviam perdido. Quais? Toda a origem da família pós-dilúvio: semitas, camitas, jeftitas. De onde nós viemos são de dessas três origens. Aí Deus vai no meio da idolatria e faz uma proposta a Abraão: sai da tua parentela, do meio da tua família, da tua terra, e tu vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, para Abraão, o projeto era tão ousado que quem determina é Deus. A geração de Noé disse: faremos. Agora não. Deus diz: eu vou te mostrar aonde você vai. Eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, e por meio de você eu trarei de volta todas as famílias da terra. Então tem muita gente querendo meter a besta por aí, prega bonito, canta bonito, tem dinheiro, bate no peito e nem foto com o pobre quer
tirar. Ei, olha para quem está ao teu lado, diga, quando você achar que é alguma coisa, baixa a bola, porque o projeto é ele, tudo é dele e é por ele, você só é o canal. Eu farei. Eu farei. E ele vem. Por meio de Abraão, o maior projeto espiritual do Velho Testamento. E qual era o projeto? Que por meio de Israel, todas as famílias da terra se reconciliassem com Deus. E qual era o objetivo? A lei do pecado e a morte teria que ser aniquilada. Veja que Deus trata Israel como nunca tratou o ser humano. Você vai ver o relacionamento de Deus para com Israel mais íntimo se nós analisarmos o contexto de Adão e transliterar para o contexto de Israel, onde a lei do pecado e a morte já habitava. O relacionamento de Deus com Israel era o máximo da intimidade. Tu és a menina dos meus olhos. Eu nunca te deixarei. Por mais que nós amemos a nossa esposa ou namorada, nós nunca teríamos a ousadia e nem a capacidade de expressar um sentimento de amor tamanho como Deus usou para com Israel. No meio do caos, ele disse um princípio de possibilidade remoto, mas um princípio. Pode uma mãe esquecer do filho que mama, aquele filho que ela gerou no seu ventre, e ela não venha se compadecer dele? Ou seja, pode uma mãe ver o filho pedindo para mamar e ela fazer de conta que não está ouvindo? Até pode, mas eu, ó Israel, nunca vou abandonar, nunca vou esquecer, nunca vou deixar você sem provisão. Israel é o único povo que recebe princípio de aproximação a Deus. Veja que em todo o planeta Terra, só Israel tinha esse Deus. Deus lhe dá sacerdote, Deus lhe dá rituais de santidade, e para melhorar, Deus faz uma nova aliança. Uma aliança com sangue de animais puro, para aniquilar, para cobrir a lei do pecado e a morte. Para cobrir a lei do pecado e da morte. Vejam que Israel tinha um intercessor que ele uma vez por ano entrava no santuário e por meio do incenso subia em cheiro a Deus. E agora aquele incenso estava substituindo, estava cobrindo aquela acusação do pecado da geração de Adão, que cheirava mal as narinas de Deus. Agora só Israel produzia um incenso que cheirava como um cheiro suave as narinas de Deus. Quando o cheiro chegava no céu, adiava o julgamento, porque era bom, e Deus descia na terra e a glória cobria Israel. Deus vai ensinando Israel, Deus vai amando Israel, mas a lei do pecado vem. Deus dá lei. Veja que Deus, por meio de Moisés, tem a lei de Moisés, em qual os judeus se baseavam para não transgredir. A regra agora era a lei de Moisés vencer a lei do pecado e da morte. Mas a lei de Moisés, baseada no sangue de animais, com base na prata e no ouro, não foi suficiente para vencer a lei do pecado e da morte. E quando a lei do pecado e da morte prevalecia,
O risco de uma nova audiência estava breve e eminente. Então, quando a lei do pecado e da morte insiste, a lei de Moisés adoece. Nós lemos, a lei de Moisés é ferida e cede, e o pecado vem. Então Israel peca, Israel transgride. Aí o inferno, a lei da morte e do pecado, pede uma nova audiência. E a audiência era com a mesma prova. O incenso não subia, mas o pecado subia. Aí Deus manda Isaías para protelar a audiência. Isaías, o povo está me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías, diga a este povo que volte a mim, e eu voltarei a ele. Isaías, diga que eu não me esqueci deles. Se eu operar, Isaías, ninguém vai poder impedir. Diga a eles que eu estendo as minhas mãos, os meus ouvidos estão atentos e os meus olhos. Diga que volta. Mas Israel não quis voltar. O pecado chega. Aí a audiência vem. O único meio, o único projeto de alcançar o ser humano foi afetado pela lei do pecado e da morte. Olha o investimento de Deus. Aí a audiência foi protelada. Deus manda Jeremias, mas Israel não vem. Então a petição vem, condenação, já tem jurisdição, é o mesmo crime, porque o Senhor está adiando. Aí Deus diz: vou puni-los para ficar sem justiça, e mandou Israel para o cativeiro. Adiou o julgamento. Ele trouxe umas sanções comunitárias, se fosse usar o termo hoje. Ele vai cumprir um período de 70 anos no cativeiro. Mas eu não vou desistir. Eu vou investir de novo. 70 anos se passam. Quando a lei do pecado e da morte achava que a condenação já era certa, aí Deus vai buscar Israel de volta. Mas Israel volta e não é mais o mesmo. Aí Deus usa o profeta Ageu para estimular e dizer: recomecem. Em outras palavras, eu estou disposto a renovar vocês. Veja que Israel foi deteriorado. Quem via dizia: não tem mais jeito, precisava ser renovado. Aí Deus diz: recomecem, que eu vou renovar vocês. Eu prometo a vocês que a glória da segunda casa vai ser primeiro. A glória do recomeço vai ser maior do que quando era. Recomecem. Israel recomeça, mas não consegue vencer a lei do pecado e da morte. Se você olhar a mensagem de Malaquias, Zacarias, é só reclamação. Como foi dito aqui, porque até as ofertas que eles davam era desobediência, porque agora eles não traziam mais ofertas perfeitas, com excelência. Agora era animal aleijado e cego. E quando Deus reclamava, eles diziam: e por que Deus está bravo com a gente? Aí Deus diz por meio do profeta: vocês dizem que eu estou zangado com vocês, mas vocês dizem que um pai merece respeito e o seu senhor merece honra. O pai merece honra, o senhor respeito. Então, se eu sou pai, onde está o meu respeito? Se eu sou senhor, onde está a minha honra? As ofertas que vocês estão trazendo são de animais cegos e aleijados. Vocês estão dando oferta melhor para o governador de vocês do que a mim. Vá oferecer o que vocês oferecem a mim ao governador, ver se ele quer. Mas Israel não melhorou. Aí agora vem o julgamento, o silêncio. Veja que aqui Deus se cala. Os elementos comprobatórios eram tão fortes da nossa condenação, porque o único projeto agora que Deus levantou de forma espiritual para nos reconciliar com Ele, a lei do pecado e da morte venceu. Aí Deus disse: vou me calar, não tem mais jeito. Eu não vou mais mandar profetas. Eu não vou mais investir com visões nem com sonhos. Eu vou me calar.
vou levá-los a juízo. E prepara o trono para o julgamento. Se você olhar o investimento que Deus fez, me permita, os teólogos, estudiosos, é um pensamento meu. Quando você lê João, capítulo 4, lá do Apocalipse, eu quero entender que foi aqui, quando não tinha mais jeito. Quando todo investimento foi jogado fora pelo ser humano. João disse que estava preso na ilha de Patmos. E ele disse que em espírito, em visão, viu uma porta aberta no céu. E uma voz, como voz de trombeta, disse: João, sobe aqui. E ele sobe. Ele disse que quando subiu, viu um trono armado. E trono fala de julgamento. Na questão contextual, ele diz que o que estava sentado no trono era de glória. A adoração a ele era total. Mas quando chega no capítulo 5, ele diz que houve uma procura. O que estava sentado no trono gritou: procure nos céus, procure na terra, procurem debaixo da terra alguém que possa tornar eles, possa interceder, que possam interceder e trazer recurso para eles. Os anjos procuraram debaixo da terra, os anjos procuraram na terra, os anjos procuraram no céu. E quando voltaram ao trono disseram: ninguém, Senhor, ninguém. Porque João diz que na mão direita do juiz já estava a sentença condenatória, escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. Aí eles dizem: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de tomar o livro, de quebrar os selos, nem sequer de olhar para ele. Acabou. Me permita fazer uma recapitulação. Possivelmente você já, mas só eu estou falando do preço desta, que nós não temos motivos para desistir. Se você olhar o protelar do julgamento, a gente se assusta, porque a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos, pela lei do pecado e da morte. Então veja que pelo Adão era para a gente ser destruído, mas a Bíblia diz que Adão gerou Sete, e Sete gerou Enos. No dia de Enos houve um recomeço, invocar o nome do Senhor. Mas a lei do pecado e da morte vem e vence. Mas a Bíblia diz que Enos gera Cainã. Cainã, esse investimento de Deus no recomeço do ser humano, na renovação. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, e a lei do pecado vence. Malalael gera Jared, Jared gera Enoque, Enoque a Metusalém, Metusalém a Lameque, Lameque a Noé, Noé sem Caim a Jafé, e a lei do pecado vence um por um. Vem o dilúvio. Depois do dilúvio Deus não desiste. Pega o filho de Noé chamado Sem e diz: ele vai conseguir. Aí a lei venceu, a lei do pecado e da morte. Sem gerar Fajade, Fajade gera Elá, Elá gera Éber, Éber gera Réu, Gel gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá, e Terá a Abraão. Aí Deus diz: vou intervir, vou protelar, e ele vai conseguir por meio de Israel. Abraão gera Isaac, Isaac a Jacó, Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Dan, José e a Benjamim. Aí Deus diz: vou pegar Judá, e ele vai conseguir. Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Aram, Aram, Aminadab, Aminadab, Naasson. Tudo, e Deus protelando. Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé a Davi. Aí diz Deus: achei um segundo o meu coração, agora vai. A Bíblia diz que Davi gera Salomão, porque a lei do pecado e da morte venceu a Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa Jeosafá, Jeosafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia Jotão, Jotão gera Acais, e Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Zogia, Josias a Amon, e Amon a Jeconias. E Deus protelando já vai para o cativeiro. Acabou. Aí Deus protela o julgamento, 70 anos. Aí diz Mateus: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, que foi marido de Maria quando não tinha mais recurso. E no ventre de Maria, e no ventre de Maria, e no ventre de Maria,
achado digno. A lei do pecado e da morte do inferno dizia: acabou, condenação. Aí Paulo aos Filipenses diz: pensamento meu, com base em Filipenses 2, quando Paulo fala que o nosso sentimento tem que ser o mesmo que houve em Cristo Jesus. Aí surge uma voz, quando o trono já estava pronto, quando a condenação já estava explícita, quando ninguém foi digno, a condenação veio, e a sentença era a morte eterna para todos os seres humanos, porque havia uma jurisdição, porque o julgamento dos anjos foi sem recurso e sem recorrer. Agora Deus protela tudo isso, e quando recursos parece que está acabado, aí surge uma voz: eu vou, Pai. Veja se você vai ter motivo para desistir, mas você é Deus. Eu não me importo, eu não vou tomar o direito de ser igual a Deus, mas vai ser humilhante. Não tem problema, Pai, eu vou. Você vai se tornar servo como eles, homem. Tem problema não, Pai. Eu estou disposto a me despir da minha glória e vou descer, vou me humilhar, vou tornar a forma de homem e vou trazê-los de volta para o Senhor. Eu vou trazê-los de volta, vou pagar a sentença, Pai. Ei, maravilha. Olha para quem está ao teu lado e diga: foi o último recurso. Por causa de você, ele se despiu da sua glória, tomou a forma de homem e desceu para pagar a minha culpa e a sua, para ser condenado por causa de mim e de você. Não há uma mensagem mais contundente para você falar em mistério do que essa. Eu poderia aqui te falar de chave de carro, te falar de apartamento novo. Eu poderia dizer aqui que tu és um projeto de Deus, mas não, aqui está o ápice. Você já estava condenado, mas ele disse: eu vou trazer renovo, eu vou trazê-lo de volta, eu vou reconciliá-lo. Por isso que aí Paulo, escrevendo a região da Galácia, capítulo 4, ele diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Beto, Deus enviou o que? Seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele vem, e ele vem pelo o contexto bíblico para um objetivo lógico. Veio para os que eram seus. Israel, o projeto. Veja que quando aquela mulher Ciro-Fenícia o procurou, ele bateu na lata, foi taxativo: filha, eu fui enviado só para um objetivo. Qual? Restaurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Israel rejeitou. Paulo, no capítulo 10 aos Romanos, diz que Israel rejeitou a justiça de Deus. Quando Israel rejeitou, o projeto missionário rejeitou, aí a morte, a lei do pecado e da morte dizia: está vendo, tem jeito mais não. O que é que o Senhor vai fazer agora? Já estão condenados. Paulo diz que nós já estávamos mortos, sem Deus no mundo, sem Pai, sem Cristo e sem aliança com Israel. Aí ele diz: eu vou adotar. Vai adotar o quê? Os gentios. Aí a lei do pecado e da morte diz: mas para adotar tem burocracia e tem um alto preço. Eu pago.
E há quem diga que os adotados, muita maioria, em muitos casos, é mais amado do que os próprios filhos. Os amados são tratados com mais xodó, os adotados. Israel rejeitou. O massacre, em síntese, o leva à cruz. Veja que o princípio da condenação era fatal. Porque a condenação era minha, era sua. Então eles usaram o quê? O princípio da lei do pecado. Porque eles usaram o princípio de Deuteronômio 21, 22 e 23. Olha o que está escrito lá. Se alguém entre vocês, isso foi Deus falando, cometer pecado e vocês o crucificarem, o corpo dele tem que ser tirado da cruz no mesmo dia, porque ele é maldito de Deus. E sendo ele maldito de Deus, se não tirar o corpo, a terra de vocês será maldita. Então o princípio lógico, segundo a religião, segundo a lei de Moisés, era que todo aquele que fosse crucificado, e para a religião, para o inferno, ele cometeu pecado. Por isso que o crucificaram, porque o tinham como pecador, transgressor, insurgente, perturbador da ordem pública. Então disseram, está na lei, vamos torná-lo maldito. Então crucificam como que fosse pecador. Usaram o contexto regente, a lei romana. Crucificação é o ápice da humilhação. Então quando pendurá-lo na cruz, ele foi pendurado como pecador. Ou seja, na ótica da religião, na ótica dos homens, na ótica do julgamento terrestre, ele cometeu pecado. Então levaram ele para a cruz e o crucificaram. Vejam que o massacre foi tão grande que ninguém ousou defendê-lo, e quem queria não tinha coragem. Então, para piorar a esperança, 3 horas da tarde, dilacerado o seu corpo, o sangue correndo, corpo perfurado, o tecido mutilado, ele morre como qualquer ser humano. Quando ele morre, ele grita que entrega o seu espírito. Então, para cumprir Deuteronômio 21, 22 e 23, é pecador crucificado. O corpo tem que ser tirado ainda hoje. Vejam que entra José e Nicodemos e tira o corpo dele da cruz. Para piorar a situação do julgamento, o sepultam e fecham o sepulcro com a pedra, como qualquer ser humano. Então, pela lógica natural, ele estava morto, sepultado, enterrado e acabou. Por isso que a esperança foi embora. Porém, pela lógica da anatomia, a putrefação, a decomposição no estado do corpo de um pecador ia no máximo 9 a 12 horas. Isso implica dizer que de 9 a 12 horas o corpo dele ia começar a feder e decompor. Só que agora estava lá no túmulo ele, a morte, esperando o corpo apodrecer. Dá 12 horas e o corpo não fede. Dá 24 horas e a putrefação não entra. Vai passando. Dá 30 horas e a putrefação não chega. Vai chegando o terceiro dia, vai chegando 72 horas e a putrefação não chega. Aí a morte não entende. A morte diz: o que é que está acontecendo? Ele não está fedendo, eu já o matei e o corpo está do mesmo jeito. Pecado, vem cá, o que é que está acontecendo? Porque só tem decomposição se tiver pecado, porque o salário do pecado é a morte e a decomposição, mas ele está intacto, ele não está apodrecendo. Aí o pecado diz: é que em tudo eu o tentei, mas ele não cedeu, ele venceu, eu não consegui entrar, eu não consegui. Aí Deus diz: ele está limpo, tá? Então sai morte, sai pecado, sai inferno, volta a viver. Ele ressuscitou. Olha para quem está ao teu lado e diga: vou sair renovado. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Enche o peito, enche o peito, grita o mais alto que você puder, para o inferno saber que você tem direito a ser renovado. Diga agora, diga agora, diga comigo: portanto, agora nenhuma
condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz aos Coríntios. Quando tentaram tirar até a esperança do arrebatamento. Aí Paulo diz, irmãos, capítulo 15 de Coríntios: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Se Cristo não está vivo, não adianta de nada a minha pregação. Mas Ele está. E uma certeza eu vou dizer a vocês: Ele venceu a lei da morte e o pecado e o inferno. Ele diz: eu não quero, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas eu tenho um mistério para dizer a vocês: nem todos dormiremos, mas ao toque da última trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos a nos encontrar com eles no céu, e de lá subiremos para estar para sempre com o Senhor. Aí o lindo é agora, quando ele diz: e quando, irmãos, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortabilidade, vai cumprir o que está escrito. Eu quero acreditar, gente, que vai ser rápido, mas o coração da gente vai subir cantando em louvor e enaltecendo esse momento. Ele usa isso aqui para estimular os irmãos que estavam desistindo. Ele diz: irmão, aí nós vamos subir cantando, na minha linguagem. Cantando o quê? Diga comigo qual é o hino. Diga qual é o hino. Agora diz: aonde está? Olha a primeira estrofe: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aonde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu vitória. Portanto, diga para quem está ao seu lado: portanto, meu amado irmão, sede firme, inabalável, constante, avante na obra do Senhor. Não desista, porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Agora o bonito, lembra que no Gênesis 6:3 o Espírito de Deus foi tirado do homem? Está escrito lá. Ele está falando do Espírito, mas na inferência, o Espírito do homem não é nada sem o Espírito de Deus. Todos de Israel, todos os recursos usados, o Espírito Santo não veio mais. Vinha especificamente e voltava. Agora, a lei do pecado e da morte vencidos. Aí Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4. Diz: irmão, vocês agora são filhos pela adoção. Isso para gentil. Vocês receberam a adoção de filhos. E se vocês agora são filhos, Deus enviou o Espírito de Cristo, seu Filho, para vocês. Então agora vocês são filhos, são herdeiros de Deus. Aproveitem, goze esse tempo. Aí Paulo diz aos Romanos 11:25: porque Deus endureceu a Israel por um pouco de tempo. Para quê? Para
vocês entrarem. E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar parado. Mas vocês, a vez é de vocês. Enquanto a trombeta não tocar, aproveite, pule, cante, levante a mão, adore, receba renovação. Pastor Mark, tem quem me diga: Bento, para de pular. Bento, prega devagar. Bento, não estimula tanto. É Bíblia, e se eu tenho direito, eu vou aproveitar. Não pense que eu só pulo aqui, não. Eu pulo no banheiro, eu pulo na sala, eu pulo no quintal. Eu adoro, porque eu sou filho, vou aproveitar. Quem é filho, quem tem direito, levanta e adora. Vira para quem está ao teu lado, diga, vira para quem está ao teu lado. Vira aí, rapidinho, diga para ele: hoje, a partir de hoje, eu vou aproveitar, porque eu sou livre, não devo mais nada. Diga: se não gostar de barulho, muda de lugar. Se não gostar de reteté, sai daqui, porque eu vou aproveitar. Diga para ele: eu também. Então abraça ele, seja renovado com ele. Recebe a unção que está sobre mim agora. Recebe renovo, recebe variedade, recebe batismo agora. Sabe qual é a onda agora? Sabe o que estão dizendo? A igreja está diminuindo. Lá fora a onda é essa, mas aqui dentro está crescendo. Estão dizendo: a igreja de hoje não é mais como adiante. Está fria lá fora, aqui dentro o fogo pega. Diziam os bastistas: os bodes só vivem pulando. Diziam os presbiterianos: os bodes só vivem gritando. Hoje estão pregando no púlpito dos bodes, e os bodes continuam pulando, continuam saltando, continua cheio de Deus. Não devo mais nada. Diga para quem está ao seu lado: estou livre. Diga para ele: você pode ter chegado só aos cacos, mas tem direito à renovação. Então abraça ele, abraça ela aí, mas abraça mesmo. Talvez ele chegou aqui querendo desistir. Talvez ela chegou aqui querendo ser ferida, descartada. Mas diga para ela: já foi pago. Ele venceu. Você está livre. Então deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa. É renovação. Deixa eu ver Jesus batizar aqui agora. Espírito Santo, Jesus, batiza agora, setente, renova agora. Deixa eu ouvir novas línguas estranhas. Distribui variedade de língua agora. Ei. Eu vou dizer como diz os pregadores: tenha 3 segundos para adorar agora. Ninguém é super-homem. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade para chegar no ideal. O inimigo luta para você deixar a cruz.
Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreza a sua cruz, a renúncia é o verso de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Ele tem recompensa hoje pra você. Alabanchore calabachore vai. Levanta suas mãos para o céu. A cruz é a responsabilidade do fiel. É o sobre a a ponte para o céu. Diga-se a Deus, não nega o que é seu. A trajetória certa ele escreveu. Não despreza a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou: com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o verso de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. as pegadas de Jesus, Abraça alguém aí. mapa do tesouro, Deus tem recompensa pra você. Feche os olhos e chore com ele. Fale em línguas. E calamancho, e lamancho e calabacho, e lamancho rebaixo, calamancho. E lamancho e lamancho e lamancho.
Deus tomou a casa. Deus tomou a casa. Abra a boca que está descendo. Está descendo muitas pedras preciosas aqui. Deus está dando vai dons espirituais. Abra a boca. Alamanchuí, lamanchuí, caributi. Oh Deus, te agradecemos por esta noite. Oh Deus, oh Deus, o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E a doce comunhão do Santo Espírito seja com esta igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Dê um abraço do seu irmão, amém.